Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta, ou Fundamentos, né? Nesse vídeo de agora, nós vamos querer falar um pouco sobre negações em conjuntos, né? Não sei se você percebeu, mas até o momento, quer dizer, no vídeo anterior, nós não falamos sobre propriedades da diferença de conjuntos, né? Você pode definir diferença de conjuntos, mas nós não apresentamos nenhuma propriedade a respeito de diferença. Né? Nós apresentamos propriedades da igualdade, da contingência, da união, da interseção e do complementar, mas não falamos nada sobre propriedades da diferença. Nós não falamos porque, para nós chegarmos nisso, nós precisamos de algumas negações em conjuntos. E é isso basicamente que nós vamos fazer agora. Lá no final do vídeo, para completar, nós vamos apresentar para vocês uma maneira alternativa para mostrar que dois conjuntos são iguais, tá certo? No vídeo anterior nós já vimos alguma coisa a respeito de como que você mostra que dois conjuntos são iguais, né? Quando nós deduzimos ou quando nós demonstramos, né, aquelas propriedades da união, da interseção, etc. Especialmente da interseção, que foi o que nós fizemos. Nós escrevemos a interseção com B, interseção com C é igual, e aí X pertencente ao universo, blá, blá, blá. Né? Isso é uma maneira de mostrar que dois conjuntos são iguais. E nós queremos apresentar uma maneira alternativa de você poder fazer isso, beleza? Mas nós vamos começar a trabalhar com as negações. Né? Então, a primeira delas, o que significa conjuntos não estarem contidos? Né? Então, qual é a negação de contido? Qual é a negação de contido? Então, vamos lá. Então, nós dizemos que o A não está contido no B, se e somente se você tem a negação do contido. Né? Não estar contido significa a negação de contido. Lembrando que contido, A contido em B, significa que para todo elemento do universo, se o X está em A, então X está em B. X pertence a A, condiciona X pertence a B. Tá. Então, olha só, agora nós vamos negar essa proposição quantificada aqui. Como é que você nega uma proposição quantificada pela universal? A negação disso é: existe um elemento no universo que não satisfaz isso daqui. Ou seja, existe um elemento do universo tal que a negação dessa condicional. Certo? O que nós vimos há 2 vídeos atrás? Ou foi no vídeo anterior? Não, foi no penúltimo. Né? O que nós vimos lá? Lá nós vimos como é a negação da condicional. Como que é a negação da condicional? Você mantém o primeiro e a negação do segundo. Portanto, dizer que existe um elemento do universo que não satisfaz essa contingência aqui, significa dizer que existe um elemento no universo que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Portanto, moral da história. O que significa A não estar contido em B? O conjunto A não está contido em B, não está contido, se e somente se existe um elemento no universo que está no A e não está no B. Tá certo? Ou seja, ele está no A, mas ele não está no B. Existe um elemento que está aqui e que não está lá. Isso significa não está contido. Tá certo? Conjuntos diferentes. O que são conjuntos iguais? Não sabemos. O que são conjuntos diferentes? A é diferente de B, C e somente C, eles não são iguais. E o que significa serem iguais? Lembra o que significa ser igual? Significa que para todo elemento do universo, X pertence a A, C e somente C, X pertence a B. E nós vimos qual é a negação dessa proposição quantificada pelo quantificador universal. Existe um elemento no universo tal que não vale essa bicondicional aqui, ou seja, negação da bicondicional. Como que é a negação da bicondicional, que nós vimos há 2 vídeos atrás? Existe um elemento no universo, tais que
vale essa e não vale aquela, ou não vale a primeira e vale a segunda. Moral da história. Quando que o conjunto A é diferente de B? Se e somente se existe um elemento no universo que está em A e não está em B, ou ele pertence a B e não pertence a A. Certo? Então, essa é a definição de diferença de conjuntos. A é diferente de B, se e somente se existe um elemento que está em A e não está em B, ou existe um elemento que está em B, mas não está em A. Certo? Então, diferença de conjuntos. Observe que aqui é negação de novo. Vamos lá, o que significa um elemento estar fora do complementar? Então, vamos lá. Fora significa não estar dentro. Então, há uma negação de novo. Um elemento não pertence ao complementar se e somente se ele não pertence. Se e somente se não. Vamos de novo. X não pertence ao complementar se e somente se vale a negação de X pertence ao complementar. Então vamos lá. Significa X pertence ao complementar. X pertence ao complementar significa X não está em A. A negação de X estar em A, quer dizer, X não pertence a A é a negação de X pertence a A. E, portanto, nós temos uma dupla negação aqui. Né? Então, X pertence ao complementar, X não pertence ao complementar, se e somente se o X pertence a A. Certo? Tem muito não nesse daqui, né? Mas aparece a dupla negação aqui, que nós vimos há 2 vídeos anteriores, há 2 vídeos atrás, né? Elemento fora da união. Aqui vai começar a haver um repeteco, né? Porque estar fora da união significa estar no complementar da união, e nós já sabemos que estar no complementar da união significa estar na interseção dos complementares. Então aqui vai ser um repeteco, mas vamos lá. Significa um elemento não pertencer à união. Não pertencer à união significa a negação de pertence à união. Quando que um elemento pertence à união? Se ele está em A ou está em B. A negação do ou é o E. Né? X não pertence a A e X não pertence a B. Isso aqui significa que X pertence ao complementar de A, e isso aqui significa que o X pertence ao complementar de B. Então, nós temos exatamente as leis de De Morgan aqui. Né? Então, essa aqui é uma outra forma de você ver o que significa um elemento estar no complementar da união. Né? Estar no complementar significa estar fora. O elemento está fora da união, se e somente se ele está fora do A e está fora de B. Por isso que fora que está a união, quando que ele está fora? Quando ele está fora dos dois. Tá? Tanto do A quanto do B. Elemento fora da interseção. X não pertence à interseção significa a negação de X pertence à interseção. Pertencer à interseção significa X pertence a A e X pertence a B. A negação dos dois pela lei de De Morgan, né? X não pertence a A ou X não pertence a B. Certo? Elemento fora da diferença. Esse começa a ficar melhor. O que significa um X não pertencer a A menos B? X não pertence a A menos B significa a negação de X pertence a A menos B. Eu só vou escrever isso daqui. Então, o que significa X pertence a A menos B? Significa X pertence a A e X não pertence a B. O que é a negação do E? É a negação disso ou a negação daquilo lá. Né? Então, fica X não pertence a A ou qual é a negação disso daqui? X pertence a B. Certo? Então, X está fora da diferença. X está fora da diferença. Quando ele não pertence a A ou quando ele pertence a B. Nessas duas situações, o X está fora da diferença. Tá? E agora vamos então às propriedades da diferença, né? Que nós não tínhamos visto, e vamos passar fortemente por essa propriedade aqui. E as outras também. Então vamos lá. A menos B é igual à interseção de A com o complementar de B. Então, se você quer calcular a diferença, A menos B,
Você faz o seguinte, você pega o conjunto A, intercepta com o complementar de B. Pronto. Você tem a diferença dos dois conjuntos. A menos o vazio é o próprio A. Vazio menos A é o próprio vazio. Você está pegando o vazio e está tirando os elementos de A. O que você fez? Nada. Você continuou com o vazio. Tá? Aqui eu sei que você está louco para escrever assim. Vazio menos A é igual a menos A. E eu mato você se você fizer isso. Tá? Não existe menos A. Existe A menos B. Menos A não existe. Certo? A menos a união é o vazio. Você pega o conjunto A e você tira a união dele, tira todos os elementos da união, fica o vazio. O universo menos A é o complementar de A, isso é a definição de complementar, definimos assim. A menos A é o próprio vazio, é claro, você pega o A e tira todos os elementos de A, sobra o vazio. A menos o complementar é o próprio A, claro, você pega o A e tira os elementos que estão no complementar. Não tirou nada, é o próprio A. O complementar da diferença, esse é legal. O complementar de A menos B é o complementar de A união com B. Olha que engraçado. A menos a interseção, isso também é interessante, A menos a interseção de B com C é igual a menos B. A menos B. Essa interseção vira união A menos C. Tá? A menos a união fica A menos B. Essa união vira interseção A menos C. Então não vai distribuir. Não distribua. Você pode distribuir, mas você tem que inverter, você tem que trocar a interseção pela união e a união pela interseção. Tá? E isso tem a ver com os nãos, tem a ver com as negações. Tá certo? Por isso que interseção vai virar união, união vai virar interseção. Na hora da demonstração você vai ver por que isso acontece. Tá certo? A menos B menos C é A menos B. A menos B, união a interseção com C. Certo? Vamos demonstrar então. Vamos demonstrar. Deixa eu ver se eu me lembro. O item A, o item E e o item F. A menos B. O que significa A menos B? São os elementos do universo que estão em A e não estão em B. Essa é a definição de diferença. Certo? Isso significa que o X pertence a A e o X pertence ao complementar de B, porque não estar em B significa estar no complementar. Estar em A e no complementar significa que você está em A interseção com o complementar de B. Tá? Então, de fato, essa diferença aqui, essa diferença A menos B é a interseção com o complementar de B. Beleza. Vamos calcular o complementar da diferença. Né? Então, qual é o complementar de A menos B? O complementar de A menos, o complementar de um conjunto, complementar desse conjunto aqui, é por definição os elementos do universo que estão fora da diferença. Estão fora do A menos B. Ah, mas nós já vimos o que significa estar fora do A menos B. Você não anotou. Mas estar fora do A menos B significa estar fora de A ou estar em B. Então, X pertence a A menos B significa X não pertence a A ou X pertence a B. X não pertencer a A significa ele está no complementar de A. X pertence a B, mantém. Tá? O que significa um elemento estar no complementar ou no B? Significa que ele está na união. Então, de fato, o complementar de A menos B é o complementar de A união com B. Certo? Temos isso. Para encerrarmos, então, essa é a última demonstração das propriedades. A menos a interseção, que conjunto é esse daqui? A menos B inter C. São os elementos do universo que estão no A e não estão na interseção. Nós já vimos o que significa não estar na interseção. Significa não estar no B ou não estar no C.
E aqui, ó, aqui eu posso usar, ó, a distributiva da conjunção em relação à disjunção. E vai ficar assim, ó. X pertence a E. Opa, desculpa. Eu fiz um passo a mais aqui. Desculpa. X não pertencer a B. X não pertencer a B significa X está no complementar de B. X não pertencer a C significa X pertence ao complementar de C. Agora sim, eu tenho uma distributiva aqui, ó. Posso fazer essa distributiva. X pertence a A e X pertence ao complementar de B. Ou X pertence a A e X pertence ao complementar de C. Então, X pertence a A e X pertence ao complementar de B. Aqui. Ou X pertence ao A e X pertence ao complementar de C. Certo? Esse primeiro item aqui, o X pertence a A e X pertence ao complementar de B, significa que X está na interseção de A com o complementar de B. Ou, isso daqui significa X está em A, interseção com o complementar de C. Certo? Bom, se o X está nessa interseção ou nessa interseção, então ele está na união dessas duas interseções aqui. Estar aqui, pelo primeiro item, olha aqui, ó, significa que ele está em A menos B. Estar nessa interseção aqui, ó, por esse item aqui de cima, ó, significa que esta interseção significa A menos C. E, portanto, nós temos, então, que A menos B inter C é A menos B, união A menos C. Beleza? Foi muito rápido? Deve ter sido, né? Só que é o seguinte, dá uma pausa aqui no vídeo, né? Pausa um pouquinho, vê as propriedades que eu usei aqui, né? E qualquer dúvida você entra em contato comigo. Beleza? Bom, vamos continuar. Para encerrarmos esse vídeo, nós vamos apresentar, então, uma maneira alternativa para você mostrar que dois conjuntos são iguais. Vamos lá. Vamos começar. Pega dois conjuntos, A e B, no mesmo universo, e pega X, um elemento qualquer desse universo. O que nós temos? Vamos lá. Quando que o X não pertence ao complementar da interseção? Desculpa. Quando que o X pertence ao complementar da interseção? Ele pertence ao complementar da interseção se e somente se ele não está na interseção. O que significa não estar na interseção? É a negação de pertencer à interseção. Tá? Nós já vimos isso. É a negação de pertencer. Isso é negação de X pertence a A e X pertence a B. Negação do ou, X não pertence a A ou X não pertence a B. X não pertence a A significa que ele está no complementar. X não estar em B significa ele está no complementar de B. Observe que tudo que nós fizemos aqui é um C e somente C. Tudo. São todas coisas equivalentes. Vamos lá. X não está no complementar da interseção. X está fora da interseção. Isso é equivalente à negação de X pertence à interseção. Isso é equivalente à negação de X pertence a A e X pertence a B. Isso é equivalente a X não pertence a A ou X não pertence a B. Lei-se de Morgan. Lei-se de Morgan. Negação de um E. X não pertence a A ou X não pertence a B significa X está no complementar de A ou X está no complementar de B. Estar no complementar de A ou no complementar de B significa estar na união do complementar de A com o complementar de B. Então, moral da história. O que nós fizemos aqui? Nós mostramos que essa bicondicional aqui, ela é verdadeira para todos os elementos do universo. Observe, nós fixamos um elemento no universo e nós mostramos o seguinte, olha, ele está no complementar de B, C e somente C, ele está no complementar de A, união com o complementar de B. Então, eu mostrei que essa bicondicional aqui, ela é verdadeira para todos os elementos do universo. Mas, pera lá. Então, eu mostrei essa proposição aqui, ó. Para todos os elementos do universo, X está nesse complementar,
no complementar da interseção, C e somente C, ele está na união dos complementares. Mostrei isso. Mostrar essa proposição é mostrar que esses dois conjuntos aqui são iguais. Então aqui nós temos uma maneira alternativa. Temos uma maneira alternativa de mostrar que dois conjuntos são iguais. Usando equivalências lógicas. Usando equivalências lógicas, utilizando a bicondicional e utilizando essa propriedade aqui de baixo. De igualdade, a definição de igualdade. Vamos fazer o mesmo? Isso aqui é uma das leis de De Morgan, né? É uma das leis de De Morgan. Sabe aquele que eu deixei para vocês como exercício? Então, está feito aqui de uma outra forma. Vamos mostrar agora, vamos trocar interseção por união. Vamos lá. De novo, pega um elemento qualquer no nosso universo. Quando que ele está no complementar da união? Ele está no complementar da união se ele está fora da união. Estar fora da união significa negação de estar na união. Negação de pertencer à união. A negação disso, o que significa isso aqui? Isso aqui é a negação de x pertence a A ou x pertence a B. Isso é equivalente a dizer que x não está em A e x não está em B. Leis de De Morgan. Leis de De Morgan de novo. X não pertence a A e x não pertence a B significa x está no complementar de A e está no complementar de B. Estar nos dois complementares significa estar na interseção dos complementares. O que eu mostrei? Que essa bicondicional aqui, ó, essa bicondicional, x pertence ao complementar da união, C e somente C, x pertence à interseção dos complementares, é verdadeira para todos os elementos do universo. Tá bom, então eu mostrei que essa proposição aqui é verdadeira. Mostrei que para todo x do universo, x pertence ao complementar da união, C e somente C, x pertence à interseção dos complementares. Bom, mas dizer isso aqui, essa é a própria definição de que esses dois conjuntos são iguais. Certo? E, portanto, muitas vezes, para nós mostrarmos que dois conjuntos do mesmo universo são iguais, nós temos que mostrar essa propriedade aqui, temos que mostrar essa equivalência para qualquer elemento do universo. Isso vai ser feito exaustivamente. Foi o que nós fizemos, ó. Para mostrar que esses dois conjuntos são iguais, basta mostrar que x pertence a esse conjunto, C e somente C, x pertence àquele conjunto lá. Foi o que nós fizemos aqui em cima. Tá certo? Então, essa é uma maneira alternativa. Pode ser que ela seja mais difícil, ou não, eu não sei, porque o que é fácil para um é difícil para o outro e vice-versa. Mas é uma maneira alternativa para você mostrar, então, que dois conjuntos são iguais. Beleza? Repetindo, qualquer dúvida que você tiver, dê um jeito de entrar em contato comigo. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.